Olá pessoal, eu sou a aluna Keila, venho ajudar vocês a entender as preposições de tempo em inglês, certo? Então vamos lá. Bom, aqui eu escrevi alguns exemplos, né? Só para especificar, nós temos aí 3 preposições de tempos importantes, que é a in, at e on. Vou dar exemplos para vocês como está utilizando essas frases em inglês. Bom, eu tenho aqui o primeiro exemplo, que é I work in the morning. Sabemos que morning se refere a um período da manhã, por isso eu estou utilizando a preposição in, certo? Então, essa frase ficaria traduzida para o português, eu trabalho de manhã. A próxima frase aqui é I work in the afternoon. Então, aqui o afternoon, eu me refiro ao período, né, que a gente costuma dizer à tarde, né? Mas observando a palavra afternoon, você percebe que é after, que é após, e noon, que é meio-dia. Então, após meio-dia, à tarde, né? E estou utilizando o in, a preposição in. Para outro exemplo, I work in the evening. Bom, evening traz um pouco de confusão, né? Porque ele pode ser usado tanto à noite como também pode ser usado de dia. Então, por que, né, ele é utilizado dessa maneira, né? Qual é a diferença dele para os demais que eu dei o exemplo? O evening, ele se refere ao final do dia, né? Que pode ser tanto de dia, né? Tipo, dependendo da estação do ano. Por exemplo, no verão, o entardecer demora mais um pouquinho. E tem a outra estação do ano, que é o inverno, que o anoitecer pode ocorrer de anoitecer mais cedo um pouco, tendo essa mudança no horário. Então, não tem aí, né, um horário exato. Então, ele fica aí usando tanto para o dia quanto para a noite, ok? Bom, e temos aqui a outra preposição, né? I work at night. Bom, aí vocês me perguntam, mas por que que o at, né, tá aqui e não o in? Bom, aqui I work at night se refere ao período da noite. Por quê? Qual é a diferença do at, da preposição at, para a preposição in? A diferença é que o in, ele é usado em períodos diurnos e o at no período da noite. E tem o evening, né, que é usado in porque, como eu havia dito, ele pode estar transitando aí entre esses dois períodos, certo? Only time, and who can say if your love grows as your heart shows? Only time.
agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a preposição on. Bom, a preposição on, ela se refere a dias de semanas, sempre vem um pouquinho antes do nome da semana, a mês, antes de mês, sem data. A questão de muitos confundirem a preposição on com et é por conta que o et também indica mesmo mês, né, data, mas quando vem acompanhada de número, né? E quando não tem essa data acompanhada de número, que às vezes só tem o nome do mês, então a gente utiliza a preposição on, certo? Aqui, I work on Monday. Bom, o on aqui, né, ele tá antes do dia da semana, que aqui, traduzindo para o português eu trabalho a segunda. Então, vamos para a próxima frase, né, para entender melhor. I work on Sundays. Vocês percebem que aqui domingo, Sunday, está no plural. Então, em inglês não tem essa mudança de preposição, mesmo que esteja tanto no singular como no plural, né? Então, ela continua, mantém a preposição on. Essa frase significa eu trabalho aos domingos, eu trabalho nos domingos. Bom, I work on weekends, né? Eu trabalho nos finais de semana. Isso. O on está presente também, certo? I work on weekday. O que é weekdays? Dias de semana. Eu trabalho nos dias da semana. Bom, temos aqui a última. I work on weeknight. Eu trabalho nas noites de semana, certo? Pessoal, aqui eu apresentei, né, a preposição in, a preposição on, a preposição at. Eu gostaria de falar para vocês sobre a preposição at. A preposição at, ela é usada antes de horas exatas. Quando se usa o termo o'clock, sempre vem acompanhado, né? Se você montar uma frase, tem que colocar o at antes, né, das horas exatas. Exemplo, I work at 10 o'clock, né? Eu trabalho às 10. Ou pode estar lá assim, sem estar utilizando o termo o'clock, mas se for uma hora exata, então continuo usando a preposição at. Só não uso quando não é uma hora exata, certo? No mais, espero ter ajudado vocês. Obrigada pela atenção. Olá, agora vou dar continuidade à explicação da Keila, né, sobre as preposições. Vou explicar para vocês sobre as prepositions of place, as preposições de lugar. E o que seriam essas preposições? Essas preposições, na verdade, elas costumam, né, ser correspondentes tanto no inglês como também no português e, assim, de uma forma geral. No entanto, essas preposições, como também as preposições de tempo, elas têm algumas especificidades. E aí a gente vai explicar, agora eu vou explicar para vocês sobre algumas delas. Eu vou começar explicando para vocês sobre as prepositions mais comuns, né? Que é on, in e at. Vou começar a explicar sobre a preposição on. Essa preposição, ela serve para indicar a superfície, né, de alguma coisa, ou endereço, ou rua, ou até mesmo andar. Eu vou ler uma frase para vocês e eu vou deixar aqui na tela para que vocês possam contextualizar melhor.
There is a notebook on the desk. Vou repetir novamente. There is a notebook on the desk, que há um caderno sobre a escrivania. Percebam que essa preposition, on, ela está indicando que há um caderno sobre, né, a escrivania, sobre a superfície da escrivania. Entenderam? Agora eu vou explicar para vocês sobre a preposição in. Essa preposição in, ela significa estar dentro. E ela serve para indicar uma área, né, um lugar que seja fechado e não lugares específicos, como por exemplo cidades, estados, né, países. E eu vou dar um exemplo agora aqui para vocês que vocês possam compreender melhor. The police is in the bank. Percebam que essa expressão está indicando que a polícia está dentro do banco, ok, pessoal? Agora eu vou explicar para vocês sobre a preposição at. A preposição at significa no, na ou junto, e ela serve, né, para indicar um lugar ou até mesmo um endereço específico. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma frase e aí vocês vão entender melhor. Pedro is at his mother's. Significa que o Pedro ele está na casa da mãe dele. Então está especificando o lugar que Pedro está. Compreenderam? Então, além de existir essas preposições mais comuns, existem também aquelas que são específicas. Essas preposições específicas, elas são formadas por uma palavra ou mais de uma palavra para determinar algo, né, específico. Como por exemplo, agora eu vou dar um exemplo aqui da preposição above. Essa preposição ela serve para indicar que está acima de, mais alto que ou sobre. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou ler aqui para vocês poderem entender melhor. The plane is above the clouds. O avião ele está sobre as nuvens. Percebam que o above ele está indicando, né, que o avião está sobrevoando as nuvens. Agora eu vou falar sobre o below, a preposição below. O below ele serve, né, para indicar que está abaixo de, significa abaixo de. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Look at the sentence below. Olhe a frase abaixo. Agora eu vou dar um exemplo do over. O over ele significa aí acima de ou sobre. E ele serve para indicar um movimento. Percebam na frase. The cat jumped over the dog. O gato pulou por cima do cão. Agora eu vou falar sobre a preposição under. Essa preposição, ela serve para indicar que está abaixo de. Um exemplo aqui para vocês The cat is under the table. O gato está debaixo da mesa. Agora, a preposição after. Essa preposição, ela indica aí depois. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês numa frase. The bank is after the museum. O banco está depois do museu. E agora, a preposição aqui, before. Essa preposição, ela serve, né, para indicar antes. Vou dar um exemplo aqui para vocês. The gas station before the traffic lights. O posto é antes do semáforo. Agora eu vou dar um exemplo da preposição behind, que significa atrás de. The cat is behind the sofa. O gato está atrás do sofá. Então, pessoal, como existe uma grande variedade aí das preposições específicas, eu vou deixar aqui para vocês uma listazinha para vocês poderem visualizar com o exemplo e com o significado de cada uma, que vocês possam contextualizar, possam absorver o conteúdo, tanto explicado pela Keila quanto por mim também. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada!